Graça e paz, gente. A todas as mamães, um feliz Dia das Mães. E eu estava pensando, esse é o terceiro ano seguido que eu trago a mensagem no Dia das Mães. Não tem nada a ver com a mensagem, gente. É totalmente aleatória essa informação. Mas como eu sou meio maluquinho, pragmático, eu disse, rapaz, que boa coincidência. E algo que me fez lembrar, que Deus me fez lembrar, que no ano passado foi dia 14, Dia das Mães, que será depois de amanhã. E eu estava falando para a igreja que, naquele dia, minha mãe estava internada, que possivelmente eu não teria minha mãe neste ano. Mas Deus, mais uma vez, me deu a oportunidade de estar com ela hoje novamente. Né? E hoje foi um momento ímpar. Né? Somos em milhares, né? Em casa, ao todo são 9. E quase 20 anos depois, conseguimos juntar os 9 em algo da família, que foi hoje. Né, conseguimos no mesmo momento, né? Às vezes a gente estava indo para o mesmo lugar, mas cada um chegando em horários diferentes, né? E quase que não cabia, né? Junto com o cônjuge, com o neto, com o sobrinho, estava aquele auê, mas foi um momento bem gratificante para mim de poder ter essa oportunidade de estar mais um ano junto com minha mãe e também com os meus irmãos. Então, vocês que têm a possibilidade ainda de ter a mãe de vocês com saúde para ouvir e para ver o que você faz e diz por ela, não espere para o outro dia. Graças a Deus, eu não vou carregar nada comigo nesse sentido, mas hoje foi interessante as expressões que eu vi das pessoas que estavam na casa da minha mãe ao olharem a situação que ela está, acamada há quase um ano. Obrigado, Suzana. Na sexta-feira agora, dia 17, faz um ano que ela se internou pela segunda vez e um ano que ela está acamada. Então, era nítido ver como algumas pessoas estavam se portando ao contemplar ela naquela situação. E ao mesmo tempo que eu dou graças a Deus de poder, mesmo naquela situação que ela está, glorificar a Deus e estar muito bem e tranquilo, mesmo observando a minha mãe como da forma que ela está. Então, se você tem a possibilidade de servir a sua mãe, ela em sã consciência, e ela poder olhar para você e contemplar o que você é para ela e o que você pode verbalizar, faça. Eu não desejo que vocês passem, muito embora eu não estou com nenhum sentimento depressivo, algo do tipo, né? Mas é bem diferente estar junto dela e você ter basicamente a certeza de que ela não está entendendo nada do que está acontecendo ali naquele momento. E eu trouxe também isso como introdução, isso não estava no meu script, mas surgiu assim no meio do caminho hoje à tarde. A gente está falando sobre ações do Espírito Santo na família. Semana passada a gente falou sobre a ação de salvação. Nos foi trazido a oportunidade, também o desafio de entrar nas casas e levar essa salvação, mas também abrir a nossa casa para mostrar essa salvação. Então eu costumo sempre pensar e refletir sobre o que foi dito na semana anterior e o que eu consegui viver nesta semana daquilo que foi pregado. Você pediu, ou eu pedi a Deus a oportunidade, ao entrar em algumas casas e levar essa salvação, ou abrir a nossa casa, para que as pessoas possam contemplar a salvação ao entrar nela, e ao ter esse contato comigo e com você, para que a nossa vida não seja mais não se torne um momento apenas de fazedores de tarefas. Hoje a gente dá um pouco sobre isso, sobre investimento do tempo, e o que isso pode acarretar de forma positiva ou negativa no nosso interior. E a gente conversando, a gente viu como no presente dia, como nós estamos enrolados, e as atividades e terceiros, eles tomam conta da nossa vida. Não é mais Deus que toma conta da nossa vida e faz das nossas atividades e do nosso contato pessoal com as pessoas oportunidade de levar a salvação para elas.
Então, fica o desafio para mim e para você, se você durante essa semana agora, a semana que passou, você ainda não teve essa oportunidade de na sua casa ou adentrar na casa de alguém, você levar essa mensagem de salvação. Uma coisa é certa, gente. Talvez Deus nunca vá dar o carro que você quer, a casa que você quer, o emprego que você quer, o salário que você quer, mas se você pedir gente para levar a salvação, Ele vai lhe dar. Isso eu tenho certeza. Se você pedir gente para discipular, Ele também vai lhe dar. Se você pedir gente para cuidar, Ele também vai lhe dar. Porque a transformação do ser humano, Deus é o mais interessado. E essa é a missão de Deus, desde o momento em que Adão e Eva pecaram, e depois nós, no presente dia, estamos ainda carregando esse pecado. Então Deus quer nos convocar, como família, a levar essa mensagem de salvação e a levar outras coisas que o Senhor tem para nossas famílias. Então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Nós vamos hoje ver um texto muito conhecido de alguns, ou talvez de muitas pessoas, que é o texto que retrata o nascimento de Jesus sobre a visão de Mateus. Eu estava na dúvida se trazia na visão de Lucas, que para mim é uma visão mais completa. Em contrapartida, no Evangelho de Mateus, é falado tanto de José quanto de Maria. Diferente do Evangelho de Lucas, aonde apenas a figura de Maria, ela é completamente e somente destacada. Então, como nós estamos falando de família, então eu orei e Deus disse, não, é esse texto mesmo. Ainda li o texto, voltava a ler o texto, dizendo, não, menino, é isso aí mesmo, menino, volta para lá, não é esse não, é esse aqui. E aí eu volto para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 24, e através desses versos será trazida a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versos 18 a 24. Se você não tem nenhum acesso à Bíblia, é só você acompanhar aí nos nossos slides. Versículo 18 do capítulo 1 de Mateus. Segundo Mateus, o nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, a ação do Espírito Santo, especificamente nesta família, para este momento, para trazer algo que transformasse a comunidade de Israel, não só aquela família, foi plantar a semente do Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo em Maria. Verso 19. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Verso 20. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Verso 22. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, que é o profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado
pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Verso 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, oramos ao Senhor pedindo clemência, Pai, pelo nosso coração pecaminoso. Oramos ao Senhor pedindo perdão porque muitas vezes as nossas famílias não têm sido esse canal realmente que o Senhor deseja que seja, não só para a nossa própria família, mas para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para a tua igreja e para todo o mundo ou para todas as pessoas que o Senhor deseja que nós alcancemos. Então nós oramos hoje, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor nos desperte como família, não só como indivíduos, não só como pessoa de forma particular, mas que o Senhor desperte nessa noite pais, filhos, maridos, esposas, que o Senhor traga ao nosso coração a Tua palavra para que consigamos sair com algo diferente daqui, ou com algo renovado, com coisas que já sabemos, mas com a intenção e com a vontade e com a rendição do Senhor de praticá-las, Pai. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Então hoje a nossa reflexão em cima da nossa série do mês, Ação do Espírito Santo na Família, é ação de rendição. E o que seria rendição? Dentro da nossa língua portuguesa, ou no significado mais próximo daquilo que queremos hoje comunicar a partir do texto bíblico. Então, a ação de rendição significa um ato de ser vencido. Então eu pensei muito sobre você que pratica aí uma arte marcial ou um MMA, né? Quando o cara está lá, dá um mata-leão em você, ou você morre, ou você desmaia, ou simplesmente aquela mãozinha assim, ó, federal, acabou, tu já ganhou, né? Ó, já deu, tá tudo certo, me larga, eu não estou afim de morrer hoje, né? Ou um ato de ser vencido, por mais trágico que seja, é quando chega um indivíduo perto de você e diz aquela seguinte frase: ô mano, perdeu. Aí, opa, estou vencido, pode levar tudo, filho. Eu já fui assaltado 5 vezes, não fico perto de mim na rua não, tá? Já levaram o celular umas 2 vezes já. Já fui assaltado sozinho, em grupo, em dupla. Tenho experiência de tudo quanto é tipo de assalto, já sofri. Mas eu pensei também neste exemplo. Ou como aquele exemplo também agora uma coisa muito boa, quando você olhou para sua amada, olhou para você e você foi vencido pela beleza dela, ou pela beleza dele, ó, ou pela nação de rendição do Espírito Santo de obedecer, né? Porque você não foi vencido por nada, né? Um menino feio, você olhou e disse: Senhor, é esse mesmo? E Deus vai dizer: minha filha, é essa mesmo, você tem que casar com ele. É mesmo, Senhor? Ele vai dizer: é. Aí você jejua, você ora, você faz um monte de coisa, e Deus vai dizer: é, case com ele mesmo. Então eu pensei também sobre isso. O ato de você se render a uma outra pessoa, na sua paixão, no seu amor, num ato de união entre duas pessoas. É também entrega, é você se entregar, é também você ser submisso e também você se sujeitar a uma outra pessoa. Ou a determinada pessoa em determinada situação. E num contexto mais bíblico, mais crente, vamos dizer assim, olhando para esse ato de rendição, é o ato de entregar-se a Deus completamente e submeter-se à sua vontade. Costumamos dizer muito essas frases, ou costumamos dizer sempre que Jesus é o nosso Senhor, mas de forma muito prática, submeter-se ou entregar-se é quando você acredita e tem certeza de que você é incapaz de fazer qualquer coisa só.
Mas muitas vezes é o contrário. Nós fazemos tudo só e quando não conseguimos, submetemos a Deus aquilo que nós não conseguimos fazer ou achamos que conseguimos fazer sozinhos. E por último, entregar a Ele o controle total da vontade, do direito, das posses, dos interesses, da vida, de tudo. Agora, olhe para isso aí, olhe para esse conceito, olhe para a sua família e veja se você consegue enxergar alguma dessas coisas na sua família. Se você consegue entender que esse conceito de rendição, ele está encaixado ou ele está em processo de iniciar no seu ciclo familiar. Se assim não tem sido, existe duas possibilidades. Ou sua família ainda não serve ao Senhor, ou seja, as pessoas ainda não entenderam a sua condição de pecadora, afastada do Senhor, vivendo longe da graça de Deus, ou se todo mundo já entendeu isso, estamos em desobediência em alguma dessas coisas que está aí. Será que as nossas posses elas estão realmente sendo submissas a Deus? Se a minha vida está sendo submissa a Deus, se os meus direitos, ou o direito que eu acho que eu tenho, eu não quero fazer isso. Que direito você tem de escolher de não fazer alguma coisa? É Deus que pode dar a você e pode retirar de você esse direito. Mas você adquire esse direito para você como se você pudesse se dominar. E quando aquela expressão de domínio próprio, que é usada como fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, acredito que no verso 23, se não me falha a memória, essa expressão no original, ela quer dizer, o domínio próprio, Paulo coloca ali essa expressão porque ela mostra que nós somos seres humanos pecadores de modo original, depois da queda, como animais selvagens, soltos, prontos para atacar. Animais ferozes sem controle. Então o domínio próprio é pedido pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo, porque a nossa figura como seres humanos naturais, pecaminosos, é essa. Nós não temos o controle que achamos que temos, ou que desejamos ter, senão pelo Espírito Santo. E eu queria ver duas coisas com você hoje, como ação de rendição. E a primeira delas é, quando a nossa família está rendida ao Senhor, nós nos engajamos na sua missão. Versos 18 a 20. Nesses versos estão expressos aquilo que parece ser talvez o maior absurdo que José tinha ouvido de Maria. O texto não mostra, como eu já falei para vocês, o anjo chegando para Maria, falando com Maria, está lá em Lucas capítulo 1. E no verso 38 de Lucas capítulo 1, Maria olha para o anjo, depois de fazer uma reflexão, ela diz, seja feita conforme a sua palavra. Eis a tua serva. Eu estou disposta a fazer aquilo que você trouxe como mensagem da parte do Senhor para mim. E agora Maria espera José e comunica isso a José. Imagine Maria, sem estar casada com José, olha para ele e diz, olha, eu estou grávida, e foi o Espírito Santo que colocou isso em mim. Imagina a cara de José. Você tomou o que de manhã, filha, hoje? Água? Ou você tomou óleo de rícino?
que é que você comeu de manhã? Muito embora isso aí é uma opinião muito minha, mas observando o contexto judaico, o texto vai dizer que Maria estava comprometida para casar-se com José. No contexto judaico, quando alguém estava nesse processo, no processo de noivado, era redigido um contrato em que os noivos assinavam e mais duas testemunhas. E mesmo que essas pessoas ainda não tivessem completamente juntas, na cultura elas já estavam casadas. Então José, por mais que o texto esteja nos dizendo, verso 19, José com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, José acreditou, digo eu e não o Senhor, que Maria o tinha traído. Isso mostra que José não confiava plenamente em Maria. José não conhecia Maria como achava que conhecia, e José esqueceu da profecia, que um dia viria a semente da mulher. Ou talvez ele achou, talvez eu conheça a profecia, mas minha esposa não é a pessoa para o Espírito Santo descer e colocar nela o Salvador do mundo. Mas a ação de rendição de Maria já tinha acontecido. O Espírito Santo já tinha atingido parte da família. E agora vai tentar atingir a outra parte. E o texto vai nos dizer o seguinte, no verso 20. É aí aonde vem o nosso momento de parar e dizer, e colocar à prova, se realmente é do Senhor ou não, aquilo que Deus está nos mostrando para fazer. Nesse momento, essa era a missão desse casal, dessa família que estava para se formar. Veja o que o texto vai dizer. Enquanto isso, refletia sobre isso. José pensava em deixar Maria, não de forma pública, ou colocar os quatro ventos, mas quando José para meditar, é aí que o Espírito Santo vem. Isso mostra muita coisa para nós, gente. O Espírito Santo, quando quer nos comunicar algo, por mais capacidade que você e eu tenhamos, em muitas vezes, ou em quase todas elas, ele só consegue nos comunicar quando nós paramos para refletir sobre o que ele quer nos dizer. Quando nós estamos reclusos, aonde nada nem ninguém vai nos atrapalhar de ouvir o que ele quer nos comunicar. E o texto vai dizer que o anjo vem, vamos lá, e eis que lhe apareceu em sonho um anjo, e diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o que diz muito sobre José também, é que José se rende porque dentro de José já tinha o suficiente do Senhor para que ele se submetesse à vontade dele. Porque você pode, e eu posso pensar assim, mas foi um anjo que veio. Costumamos achar que são os milagres que convencem as pessoas. São as coisas estrondosas que nos fazem nos dobrar a Deus. Quando na verdade o que nos faz nos dobrar a Deus é o que já tem dentro de nós dele. E o que vem como mensagem para nós, para que nós venhamos a cumprir a missão que ele tem nos dado, é apenas um reforço. Então José e Maria já tinham o suficiente de Deus para entender que nesse momento, como família, eles tinham a missão, Maria de, no seu ventre, trazer o Salvador do mundo, carregar o Salvador do mundo, e José agora, como marido de Maria, proteger Maria, e ao mesmo tempo Jesus.
Eles entenderam que eles tinham a missão de educar, José de passar, como também era no contexto judeu, a profissão que ele tinha como carpinteiro para Jesus. Isso você vai encontrar num livro chamado Jerusalém no Tempo de Jesus. O nome do autor é Joaquim Jeremias. Você vai encontrar essas informações de que era muito natural e quase que 100% ou 100% de possibilidade do filho herdar a profissão do pai ou daquele que o educou. Então, o que é que isso diz para nós que estamos inseridos dentro de uma família? Se Deus é o Senhor da sua família, Ele não deseja apenas que uma pessoa se renda à missão dele, mas que toda a casa se renda à missão de Deus. Que toda a casa esteja engajada na missão de Deus. Não tem essa história de que, o ministério do meu marido, o ministério da minha esposa, o ministério do meu filho, o ministério... Não! Se você já entende que o Espírito Santo mora em você, você tem uma missão. Mas cada família, cada pessoa que Deus uniu, cada duas pessoas, homem e mulher que Deus uniu, filhos que são gerados, esse grupo em específico, mais uma vez digo eu e não o Senhor, eles têm um propósito específico como família. E aí eu fico pensando sobre aquelas pessoas que resolvem, por conta própria, se afastar do Senhor. E aí agora eles passam a ser empecilho para o seu cônjuge. Empecilho para o seu filho. Não vai para a igreja hoje não. Não vai cultuar hoje não. Não faz isso, não faça aquilo. Se você que está aqui hoje, ou se você que vai nos assistir, ou está nos assistindo agora, se você é uma dessas pessoas, eu queria dar um conselho para você. Se cale. Porque de uma coisa eu tenho certeza. Se esta pessoa que ainda decidiu está rendida ao Senhor dentro da casa, se ela continuar a perseverar, não será você que vai impedir que a missão de Deus se cumpra na vida dela. E se for necessário, ela vai tirar você do caminho. Deus vai me matar? Não sei. Eu não sou o dono da vida. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Romanos capítulo 1, ele vai dizer que quando nós estamos afundados no pecado e não desejamos sair de onde estamos, Deus vai te dar todas as oportunidades possíveis. Agora, quando chegar a medida da iniquidade, que só Ele sabe medir, Ele vai entregar a você as suas paixões e os seus desejos. Ele vai deixar você caminhar do jeito que você quer, da forma que você quer. Mas uma coisa eu digo para você que talvez esteja caminhando só na sua casa: não desista. Continue perseverando. Se pelo seu exemplo, se essa pessoa da sua casa já tem Jesus, um dia ela vai voltar. Nem que seja pela dor, mas ela volta. Eu espero que não seja pela dor, mas ela vai voltar. E que se essa pessoa achava que tinha se convertido, mas não se converteu, ela se convenceu, ou ela entendeu a mensagem de forma errada, e só caminhava com Jesus pelos seus próprios prazeres, persevere para que ela se converta. Não abandone a missão que Deus deu para você. Mas se nós que estamos aqui hoje, estamos dentro da nossa mesma casa, estamos caminhando juntos, nos encorajemos uns aos outros a seguir em frente com a missão que Deus deu para a minha família e para a sua. Não caiamos no marasmo ou no achismo de que está tudo muito bom.
Está tudo certo. Se você está achando que sua vida está assim, está tudo bom, está tudo certo, eu vou orar para Deus dar um monte de problema. Para você ficar cheio de problema, para você ficar aperreado. Porque quando a gente está aperreado, a gente procura alguém, né? Aí você procura a sua esposa, você, esposa, procura o seu marido, então fica todo mundo junto, para resolver o problema. O filho ou os filhos procuram os pais procuram os filhos. Mas se estiver tudo bem, apesar das adversidades, não se distanciem, não se afastem, não seja empecilho para o seu marido, não seja empecilho para a sua esposa, não seja empecilho para o seu filho, não seja empecilho para os seus pais. Mas se unam, se juntem, assim como José fez a Maria. E eu fiquei pensando, por que o anjo foi para Maria primeiro? Essa é a pergunta de quem não bate muito bem na cabeça, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso. Por que o anjo não foi para José primeiro, foi para Maria? Por que será? Não pesquisei sobre, mas fiquei a pensar sobre isso. Por que ele não procurou José primeiro? O homem da casa, ou o que viria a ser o sacerdote do lar, o homem do lar, aquele a quem Deus deu a tarefa de ter mais responsabilidade para cuidar das coisas. Por que Deus procurou Maria primeiro e não José? Pensa sobre isso. Mas o que importa no final das contas é que tanto Maria quanto José se renderam ao chamado de Deus. Se renderam à voz de Deus, se renderam à vocação que foi dada a eles de trazer ao mundo, ou ter a responsabilidade de cuidar do Deus que se fez carne, Jesus Cristo. E a pergunta que cabe para mim e para você é: o que Deus tem chamado a minha família e a sua para se engajar? Qual a missão que Deus tem chamado especificamente a sua família, você, sua esposa, seus filhos, se você tem filho? Se você ainda não é casado, mas na sua casa, com seu pai, com sua mãe, o que Deus está chamando vocês para fazer, de forma muito específica? O que Deus tem convocado vocês a fazer? Isso é o que queremos ver em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando uma família ela se rende ao Senhor, ela contribui para a mudança da história. Aqui nós vemos dos versos 21 a 23, que o anjo ele traz para José a informação que eu disse que parte dela, especificamente no verso 23, é o texto do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Mas aqui, obviamente, está a convocação para uma missão, a contribuição de José e Maria foi, de fato, para mudar a história. Mas Deus ainda continua a mudar a história através de famílias. O mesmo Jesus que Maria carregou no ventre é o mesmo Jesus que mora dentro da igreja. É o mesmo Jesus que Maria carregou, o Deus que se fez carne, em que Maria, dentro da perspectiva humana, educou e trouxe os parâmetros comportamentais e culturais, a quem ele recebeu de José uma profissão, é o mesmo Jesus que promete andar comigo e com você enquanto fazemos discípulos até a consumação dos séculos. É o mesmo Jesus. E esse mesmo Jesus deseja hoje que você e eu estejamos dispostos a mudar
a história. Seja de um bairro, seja de uma família, seja de um povo, seja de um país, seja de uma pessoa. Jesus quer usar a minha família e a sua, nem que seja para trazer a mudança para uma pessoa. A mudança da história de alguém. E eu fiquei pensando sobre a minha trajetória. Na verdade, não foi nem eu que trouxe isso. O Lucinho trouxe isso no grupo há 2 semanas atrás. Sobre as pessoas que me evangelizaram e sobre aqueles que me discipularam. Ele disse, talvez eu não tivesse, talvez, né? Bem talvez mesmo, que o controle é do Senhor e Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas talvez eu não tivesse o que eu tenho hoje de entendimento sobre algumas coisas. Porque fui eu que passei para ele. Então, o que seria da minha pessoa, ao não conhecer Jesus, se Jabá não tivesse evangelizado Didio e Dedéu? Quem foram as pessoas que me comunicaram o evangelho? O que seria de mim como alguém que foi discipulado por Eliezer, se Cristiano não tivesse investido na vida de Eliezer? O que seria da minha trajetória, não só na área acadêmica, como no início do meu casamento, se Antônio e Marta não tivessem investido em Genilson, Simone e Mabel não tivessem investido em Genilson e Márcia, e isso chegasse até mim. Eu falei sobre, hoje Lucinho, ele perguntava para mim, há 11 anos atrás, como era que eu conseguia fazer o que eu fazia há 11 anos atrás. Hoje eu pergunto para ele, como é que você consegue fazer o que você faz hoje? Trabalhar em 2 lugares, ser pai de 2 filhos, marido de uma esposa e ainda ir para a faculdade. E hoje se preparando para fazer um teste físico de um concurso que passou. Eu digo, aí cara, como é que tu faz isso? Essa era a pergunta que ele fazia para mim, há 11 anos atrás. E hoje ele está vivendo exatamente o que ele me indagava antes. A minha história mudou, e parte da minha história se encaixa hoje com a história dele. Como se encaixa com a história de um amigo que também tem o meu nome, Rodrigo. Ele é mais velho do que eu, mas ele diz que eu sou o segundo pai dele. Alguém que levou Jesus para ele. Hoje ele é casado, graças a Deus, num ótimo casamento. Já era um cara sensacional e com Jesus ficou melhor ainda. São pessoas. Mas as pessoas que eu já atingi, como por exemplo, já são quase 8 anos de projeto do Amor em Ação. Quantas crianças nós já atingimos aqui? São anos de projeto do Mão Amiga. Quantas famílias deixam de passar fome, porque você e eu acreditamos que podemos mudar a história dessas pessoas? Quantos jovens já foram salvos da criminalidade, porque existe karatê e capoeira, não só para dar um esporte a ser feito, mas para disciplinar para a vida e para mostrar o Senhor como caminho. Essa semana eu recebi informação, eu não vou dizer porque eu não pedi autorização a ele, mas eu vejo o quanto a nossa influência, ela pode mudar a história de alguém a ponto desta pessoa, ou essas pessoas, estarem em lugares que elas nunca imaginaram estar, mas pela influência de alguém, de dizer, cara, você é capaz, eu consegui, eu estou mostrando para você que Jesus me mudou, Ele pode mudar você também. A minha influência, a sua influência, ela é capaz de levar pessoas para lugares, de mudar a história dessa pessoa, de tal forma que ela vai dizer, cara, eu nunca imaginei fazer isso, ou estar onde eu estou, ou fazer o que eu vou fazer. Segunda-feira passada, me veio à mente, assim, muito rapidamente, eu compartilhei com a classe hoje, que há quase 10 anos atrás, em 2014, no final do ano,
Eu tinha convicção, de forma acadêmica, aonde Deus queria me levar. Dos 3 passos que eu entendia, e hoje eu tenho convicção plena de que foi Deus que realmente colocou no meu coração, mas não isso, mas das pessoas que estão ao meu redor, que não só me incentivam, mas são pessoas cujo caráter mostra a Jesus. Eu disse em novembro de 2014, eu entendo que Deus vai me dar a oportunidade de convalidar meu curso livre de teologia para um curso reconhecido pelo MEC. Eu vou fazer uma pós-graduação e um mestrado. Eu estou me pós-graduando. Não só eu, Genilson e outras pessoas aqui na igreja. Alexandre, Douglas e outros. Não sei se Deus vai me levar no 3º passo, mas eu acredito que sim. Mas o que eu estou querendo dizer, gente, é que a minha mente, ela captou essas coisas porque pessoas entenderam que elas poderiam mudar a história de alguém. E elas escolheram mudar a minha. Na verdade, Deus falou para que elas mudassem a minha história. Elas me ajudassem a mudar a minha história. E o quanto eu pude ser grato a Deus e mais uma vez lembrar, durante 6 anos, as vezes que Cristiano e Israel iam na porta da minha casa, me buscar e me deixar na porta da minha casa. Enquanto juntos estávamos nos graduando em teologia. E o quanto minha esposa e eu hoje fazemos com o veículo que Deus nos deu para levar pessoas e trazer pessoas. Então, o que eu estou querendo chamar, gente, a nossa atenção nessa noite, o que eu estou querendo fazer com que nós entendamos da parte de Deus, é que quando Deus nos chama, assim como Deus chamou José e Maria, para mudar a história de alguém, não interessa quantas pessoas são, interessa que nós estejamos dispostos e totalmente entregues a talvez passar por situações de muita adversidade, mas a nossa rendição, ela vai ser muito maior do que os problemas que estão à nossa frente, do que os desafios que nós vamos enfrentar. Você não está onde você está apenas para mudar a sua história. Você está onde você está para que Deus mude a sua história e a história de outras pessoas. E antes de começar o culto, eu estava ali junto de Sidnalva, e eu disse, poxa, Sidnalva, 10 anos novamente na OAF. E quem conhece a história de Sidnalva na OAF, nessa ONG, bichinha, rapaz, chegava aperreada, quantas e quantas noites, quantas e quantas conversas, idas e vindas da MESP. A MESP é a faculdade que a gente estudou. E a gente orava junto, a gente compartilhava junto, a gente ria também junto, apesar dos desafios. Mas quantas pessoas Sidnalva levou à transformação do Evangelho? Apesar das adversidades, quantos homens, Genilson e um grupo de homens têm levado a mensagem de salvação do Evangelho e das possibilidades que o Evangelho pode nos trazer? Quantos casais, Tia Gi, Cris e a coordenação, os facilitadores de casais, hoje têm levado essa oportunidade de ter uma vida diferente como um casal? Quantos adolescentes e jovens, a rede, junto a Tia Valdênia, André e todos os facilitadores, têm levado essa possibilidade de mudança de história? E ontem, junto com o meu grupo, eu sentei e disse, gente, ó, daqui para frente acabou. Ou eu consigo influenciar vocês, a vocês serem enviados e construir a história de vocês, ou a gente acaba o grupo agora. Foi um tanto radical, foi chocante para eles, não tanto chocante, mas o bom foi o que eu vi no final. Estamos dispostos a Deus construir em mim a história que Ele quer construir. Eu disse, que bom que foi você que disse, né? Agora é você, agora se vira. Eu só vou te ajudar a te dar as ferramentas. Porque, gente, uma coisa que eu tenho certeza,
que apesar das falhas que nós temos como liderança, e especificamente como pastores dessa igreja, é que nós não queremos admiradores. Nós queremos inspirar pessoas. Nós queremos ser para as pessoas exemplo de forma tal que essas pessoas façam coisas melhores do que nós, maiores do que nós. E eu tenho essa certeza porque foi assim que esses homens me educaram. Foram assim que as portas foram abertas para mim. E a minha história hoje tem tido esse curso. Apesar de muita coisa estar acontecendo atualmente na minha vida, mas a certeza do controle do Senhor sobre tudo isso é o que me faz ter serenidade para caminhar e não deixar nada que o Senhor tem para a minha família para trás. Então esse é o encorajamento que eu quero trazer para mim e para você hoje. Estejamos como famílias engajados na missão de Jesus. E estejamos como famílias dispostos a mudar a história de alguém, de uma família, de um povo, seja lá quem for, ou seja lá quantos forem. Que a minha família e a sua esteja disposta a se agarrar com a missão que Deus tem para ela e a mudar a história de alguém. Vamos orar? Maravilhoso e gracioso e paciente Espírito Santo. É muito bom poder ter a certeza de que o Senhor jamais desistirá de nós e jamais desistirá de colocar no nosso coração aquilo que o Senhor tem planejado. Mas também sabemos que é o nosso pecado que nos afasta do Senhor. Por isso, nessa noite, mais uma vez, eu clamo por todos nós aqui, Senhor. Por todos aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal, por todos aqueles que vão nos acompanhar. Nos ajuda a nos afastar daquilo que nos afasta de Ti, Espírito Santo. Nos ajuda a estar rendidos e submissos àquilo que o Senhor deseja de forma completa que sejamos e façamos. De forma muito específica como família. Como marido, como esposa, como filhos, aqueles que são criados pelos tios, pelos avós, ou até por alguma pessoa que se compadeceu e tem criado você. Essa pessoa é aquela que Deus te deu como aquela melhor representação do cuidado do Senhor com a tua vida. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor nos lembre do nosso engajamento como família na missão que o Senhor tem colocado para nós de forma específica, cada família aqui presente, Senhor. E também planta no nosso coração uma vontade imensa de mudar a história de alguém. Do mesmo modo que Maria e José, mesmo conhecedores das Escrituras, talvez não tivessem noção do tamanho da responsabilidade que eles tinham. Talvez nós não tenhamos a dimensão da responsabilidade que temos. Mas nós temos o Senhor, que é o dono dessa responsabilidade e que nos capacita e nos dá tudo aquilo que é necessário para que tudo isso seja feito. É assim que nós te oramos. No nome de Jesus. Amém.